Estamos nessa campanha linda. Eu gosto muito quando tem campanha, quando tem culto todo dia, né? Nós estamos fazendo os 12 dias. Eu acho maravilhoso poder estar todos os dias aqui cultuando ao Senhor, né? E foi me dado a palavra para ministrar sobre finanças. Quem esteve ontem no culto aprendeu muito, né, sobre a santificação das finanças. E hoje o Senhor colocou no meu coração, coloca para mim Malaquias 3:10. Eu quero chamar as crianças aqui à frente. Eu já ia começar. Vem todas as crianças aqui à frente para a gente orar. Corra, 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 corra. Vamos orar para Deus mandar crianças para essa igreja. Nós queremos ter muitas crianças aqui. Vem aqui para a gente orar e abençoar as crianças. Estenda a sua mão. Profetize a bênção do Senhor. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos as crianças. Declaramos que elas serão o futuro dessa igreja. Declaramos que elas aprenderão o temor do Senhor. Aprenderão na casa do Senhor. Temerão o teu santo nome. Abençoa cada professora que vai estar ali ministrando sobre a vida delas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem ir para a salinha. Acompanhe a tia. Glória a Deus. Então o Senhor colocou no meu coração. A gente está falando sobre finanças e prosperidade, né? E a Bíblia fala sobre isso, bispa fala. E um dos temas que eu sempre leio bastante é esse aí, Malaquias 3:10. Vamos ler esse tema? Todos juntos. 1, 2, 3, já. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa. E provai-me nisto, assegura o Senhor dos exércitos. E comprovai com os vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las todas. Amém? Aqui está o segredo da prosperidade. Amém? Aqui está, trazer os dízimos à casa do Senhor. E ontem eu aprendi com o evangelista Kelton sobre, ele falou algo que me marcou. Enquanto o dinheiro está no meu bolso, ele é apenas dinheiro. Enquanto o dinheiro está lá na minha conta, é apenas dinheiro. Eu recebi meu salário, meu recurso. Enquanto está ali, é apenas dinheiro. Mas quando eu trago no altar do Senhor o meu dízimo, quando eu trago no altar do Senhor a minha oferta, ali eu estou santificando o meu dinheiro. Eu estou trazendo o meu suor e o meu sangue. E estou ofertando um sacrifício no altar do Senhor. Olha que coisa mais linda, mais tremenda. Então, não existe prosperidade para aquele que não devolve aquilo que é do Senhor, no altar do Senhor. Aquele que não entrega, não vai haver, só há prosperidade quando nós trazemos o dízimo na casa do Senhor. Eu preciso entregar, eu não posso ficar com aquilo que não é meu, eu preciso devolver ao Senhor. Aí ele diz: provai-me, que eu vou abrir, provai e comprovai com os seus próprios olhos. Provai e comprovai com os seus próprios olhos, que eu vou abrir as janelas do céu. As comportas, não é nem janela, é comportas. E vou derramar sobre vós bênçãos sem medidas, que vocês não vão nem conseguir guardar. Vai ser tanto que vocês não vão ter nem como guardar, vai ter que distribuir, porque são muitas. Amém? Mas isso é uma bênção para quem cumpre esse mandamento.
Não existe prosperidade sem cumprimento de mandamento. Esse é um mandamento de bênção. Por que há muitas pessoas que não prosperam? Porque elas não cumprem essa palavra. Porque o diabo mente. O diabo engana. Não dá porque vai faltar. Não entrega. Vai faltar. Não, para que isso? É dinheiro para pastor, para pastora. Não é dinheiro para a igreja, é para eles. O diabo começa com muitas mentiras e as pessoas começam a roubar o Senhor. Não é roubar a igreja, é roubar ao Senhor. E começam a ter a sua vida financeira travada. Não há prosperidade. Não há. Só há prosperidade quando nós devolvemos aquilo que é do Senhor, porque é a Bíblia que está falando isso. Então, para mim falar de finanças e prosperidade, nós precisamos falar sobre o dízimo, nós precisamos falar sobre as ofertas, e nós precisamos entender que há uma bênção do Senhor. Ele diz: vocês vão ver como eu vou abençoar vocês. Eu lembro que na construção dessa igreja, nós ofertamos um carro. Nós precisávamos de dinheiro para pagar as contas. O bispo olhou para mim e disse assim: amor, já tinha ofertado toda a rescisão dele do trabalho. Ele tinha saído do emprego, colocamos toda a rescisão. E ele disse: agora tem um carro. Eu digo: amém, pois pode ofertar. Nós ofertamos o carro aqui na igreja. Nós ficamos andando a pé 1 ano. Mas o Senhor ofertou na nossa vida, na minha vida, na vida do bispo, um carro, e na vida da minha filha Tisa, outro carro. Quando ela morava em Sobral, ela precisava de um carro. E uma pessoa chegou e ofertou um carro na vida dela. Vocês estão entendendo? Que ninguém dá nada para Deus que Deus não lhe dê muito mais. Muito mais. Nós precisamos investir no reino de Deus. Esses meninos estão muito grandes para ir para a salinha. É para ir para a salinha? Não vão não. Volta. Viu? Se for para ir para a salinha, não é para ir não, viu, Rebeca? Tá? Então, o que acontece? Nós precisamos entender que no reino de Deus é investimento, finanças. Quando nós estamos falando sobre dízimo e oferta, nós estamos falando do momento de prosperar. A Bíblia nos ensina sobre finanças, focando em diligência, planejamento, generosidade e cuidado com dívidas, incentivando o trabalho honesto, a poupança, a evitar a ganância e a usar os recursos para o bem, com base na mordomia e confiança em Deus, além de valorizar o investimento em si e o cuidado com o futuro. Prosperidade está em devolver ao Senhor. Agora, vida financeira. Bispa, eu quero prosperar. Eu orei, Deus me deu um emprego, Deus me deu um trabalho. Aí eu quero convidar você a ser um mordomo fiel, a ser uma pessoa diligente. O que é uma pessoa diligente? Esse culto hoje é para ensinar você a prosperar, a administrar a sua vida financeira. Amém? Uma aula bem prática, não é um MBA, mas é uma aula bem prática. Eu gosto no Mante porque a gente fala de tudo. Uma aula dessa lá fora é caro, mas aqui é gratuito para você. Você pode anotar o que eu vou ensinar hoje para você. Então, primeira coisa para mim ser uma pessoa próspera, eu preciso saber administrar minha vida financeira. Ninguém prospera desorganizadamente e nem sem foco. Primeira coisa que eu preciso ser diligente, ser uma pessoa zelosa, cuidadosa, um trabalhador fiel e de confiança. Quem me ensinou a ser diligente na Bíblia? Uma pessoa que eu acho incrível a história dele, como ele prosperou. Porque às vezes a gente, eu ganho tão pouco, bispo, só um salário, como é que eu vou prosperar? Bispo, eu só ganho R$500, como é que eu vou prosperar? Eu vou ensinar você a prosperar hoje. Primeira coisa, você tira seu dízimo, santifica sua renda com as primícias
E todo mês, separe um valor. Coloque numa aplicação, numa poupança, 20%. 20% você consegue. 20% e esqueça. Como é que uma pessoa vai prosperar, bispa, com tão pouco? Eu vou falar de uma pessoa que não tinha nada. E ainda começou a vida endividado. Por 14 anos. Ele não tinha nada. E ainda começou a vida, David, endividado por 14 anos. Quem é? Jacó. Como é que uma pessoa dessa vai prosperar na vida? Eu quero desconstruir a mentira que Satanás colocou na sua mente. Que você nunca vai prosperar, que você nunca vai enriquecer. Jacó saiu da sua casa, da sua parentela, foi para outra casa, começou a trabalhar por comida, por moradia, e para no futuro, 7 anos na frente, ter uma esposa. Então ele começou a vida endividado, bispo. Ele começou a trabalhar pagando uma dívida, que depois de 7 anos se tornou 14. O sogro dele colocou para ele trabalhar de graça para ele 14 anos. Imagina se esse homem desiste. Tá ficando louco, que eu vou trabalhar 7 anos para enriquecer. Tem gente que arruma um emprego, ora para Deus. Deus dá um emprego e depois começa. Eu estou trabalhando para enriquecer o patrão. Começa a ficar de olho no ganho do patrão e esquece de administrar o seu ganho. Começa a ficar de olho no ganho do patrão, sonhar com o que o patrão ganha e esquece de administrar o que ele ganha. Mas foi isso que Jacó fez. Ele foi diligente. Ele, 7 anos por comida, casa e uma esposa, vou trabalhar. Depois, o sogro dele, não, é 14, porque aqui tu vai trabalhar mais 7 anos. Então foi a pessoa que começou a vida endividado. Mas ele é um exemplo de prosperidade na Bíblia. Jacó era filho de Isaac, neto de Abraão. O interessante é que ele começava a vida com dívida. Como podemos imaginar isso? E detalhe, gente, quando ele pagou a dívida, olha que coisa interessante. Quando ele pagou a dívida, 14 anos de graça, o sogro dele foi lá e mudou o salário dele. Não, você não vai ganhar isso aqui não. Você não vai ganhar as pintadas não. Agora você vai ganhar das malhadas, que é as que nasciam menos. Não, agora não são mais as malhadas, porque diga assim: eu sou próspero. Quem tem Deus é próspero. Quem tem Deus não é miserável, não é pobre. Quem tem Deus é próspero. Ele te tira do nada e te faz assentar entre os príncipes. Amém? Ele nunca vai deixar faltar pão na tua casa. Então Jacó começou a trabalhar. O seu sogro, ele cuidava do rebanho do seu sogro. Então nascia ovelhas pintadas, malhadas, listradas. Aí aquelas que nasciam bem pouquinho, só 5, 6, o sogro dele dizia assim: esse aqui vai ser o seu salário. As pintadas, porque nasciam bem pouquinho. Aí ele, tudo bem, trabalhava. No final, quem nascia mais? As pintadas. Aí o sogro, não vai ser mais as pintadas, vai ser as malhadas, por aqui nasceram menos. Aí ele trabalhava. O que nascia mais? As malhadas. Aí o sogro, não, agora vai ser as listradas, que nasceram menos. Ele trabalhava, quem nascia mais? Listradas. O salário dele mudou 10 vezes. Você já imaginou? Como aquele homem conseguiu prosperar num contexto de engano, num contexto onde ele começou pobre? Bispo, mas como que ele conseguiu prosperar? Diga: há uma bênção que repousa sobre o diligente. Gente, sabe quem é que prospera? Quem não desiste.
é quem faz com fidelidade, com integridade. É quem vai trabalhar feliz, sem murmurar. Aquele salário que você está ganhando, Deus vai te fazer prosperar. Amém? Mas aquele que reclama do seu ganho, que reclama do seu patrão, que vai trabalhar mal-humorado, que vai trabalhar, ele não vai prosperar. Não vai. Porque ele reclama, ele murmura do ganho que Deus está dando. Ao invés dele orar e dizer, Deus me ajuda a ser diligente, um bom administrador. Não, ele começa a reclamar do ganho. É pouco, não dá. Eu comecei a trabalhar, emprego de carteira assinada. E como atendente de balcão numa agência bancária. Já era um salário mais ou menos. Olha só, e aquele salário eu tirava meu dízimo, tirava o dinheiro da minha passagem, tirava o dinheiro do lanche que às vezes eu comia. Às vezes eu me dava o direito de comer, porque eu ia trabalhar com a minha marmitinha, porque eu queria prosperar. E um dia um cliente daquele banco olhou para mim e disse assim, irmão, o que você faz com o seu dinheiro? Eu digo, eu entrego todo para minha mãe, que ela está montando a nossa terra, a nossa fazenda. É mesmo? Eu digo, eu quero ajudar você. Eu digo, como é que o senhor quer me ajudar? Ele disse, compre comigo todo mês. Compre comigo bezerros. E pague todo mês de acordo com o que você pode pagar. Eu disse, meu Deus, será que eu vou dar conta? Ele dá. Todo mês, quanto é que você pode me dar? Aí eu fui fazer as contas. Eu digo, eu posso dar tanto. Pois está certo. Quando você tiver 10 bezerros, peça para o seu pai contratar o carro e leve para a sua fazenda. E assim eu comecei a prosperar. Você entende? Por que eu digo que dá para você economizar? Apareceu a oportunidade de guardar, de investir. Você vai enriquecer com aquilo que você guarda. Não é aquilo que você gasta. Enquanto as minhas amigas recebiam o pagamento, iam para a loja, comprar bolsa, comprar roupa, comprar perfume, eu chamava aquele homem e pagava ali. Olha, mais tanto do bezerro. Mais tanto do bezerro. Eu era quem mais brigava para ter uniforme na empresa, para não ter que comprar roupa. Vocês estão entendendo? Todos nós podemos prosperar. Mas nós prosperamos não é com inveja do outro. Nós prosperamos quando nós guardamos. Jacó trabalhou ali. Vocês acham que o que ele estava fazendo? Ele estava juntando tesouro. Porque o primeiro tesouro que ele estava juntando era o casamento dele. Ele estava pagando o dote da esposa dele. Ele estava pagando o dote da esposa dele, então ele já estava enriquecendo. Vocês viram quando o bispo disse assim, quem encontra uma esposa encontra um tesouro? Ele pagou. Então ele começou pagando por algo que era um tesouro. E depois que ele pagou a dívida, ele foi trabalhar para juntar dinheiro, porque ele tinha um objetivo de não ser a vida toda servo do seu sogro. Ele queria ir embora para a terra dele. Então, às vezes as pessoas, eu quero ser patrão. Mas o que você tem feito? O que você tem guardado? Quanto você tem guardado? Você tem gastado tudo? Porque a bênção do Senhor está sobre a minha e a sua vida. Amém? E Deus te direciona ao melhor investimento. Então, primeira coisa é ser diligente. Uma pessoa diligente, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que tem foco, uma pessoa que vê prosperidade em meio aos desafios. Você vê prosperidade em meio aos desafios. Eu lembro que o bispo, quando a gente começou a igreja e passou um tempo, a gente tinha uma mesa, a mesa estragou. E a gente estava naquela luta. Aí um pastor ligou para ele e disse assim, pastor, o senhor não está precisando de uma mesa não? Estou vendendo aqui uma mesa. Aí o pastor disse, eu estou. Mesa de som. O pastor disse, eu estou. Aí, quanto é a mesa? Parece que era 1.500, né, a cada mesa. Aí o pastor Vanderlei disse assim, o senhor tem quantas? Eu tenho 3 mesas.
Aí o pastor disse, eu quero as 3. Eu olhei para ele, meu Deus, nós não temos dinheiro para comprar uma. Tu pediu as 3. A gente tem dinheiro para comprar uma, amor. Aí ele, não, eu vou pegar 2, vender, e quando eu vender as 2, sobra dinheiro para me pagar a nossa. A nossa ficou de graça. Quer dizer, ele teve a visão de prosperar naquele momento de adversidade. Ele comprou as 3 mesas, ligou para os outros amigos pastores, vendeu por um valor que deu para pagar a nossa. A mesa está lá no José Walter, atendendo lá hoje. Diga glória a Deus. Então, não é lamentar que não tem, mas é ver a oportunidade, pegar a oportunidade e prosperar. Amém? Pegar aquela oportunidade e prosperar. Jacó teve um trabalho duro. Tem gente que diz assim, mas é tão difícil esse meu trabalho. Aí uma pessoa me disse essa semana, eu disse, onde foi que você encontrou trabalho fácil? Todo trabalho é difícil. Porque a Bíblia já disse que com o suor nós comeríamos, que seria duro. Fácil foi lá no jardim antes do pecado. Então, se você está reclamando do seu trabalho, ei, pare e agradeça a Deus pelo trabalho. Seja o trabalho no escritório, seja um trabalho numa casa, num lar, seja feliz pelo seu trabalho. As pessoas tendem a reclamar do trabalho. Não é correto. Jacó trabalhou duro sem reclamar. Ele não reclamou do seu sogro. Ele não chamou o sogro dele de ladrão. Ele não chamou o sogro dele de enrolado. Quando o sogro mudava, ele ia lá e honrava. Onde o sogro mandava, ele ia lá e fazia. E ele se tornou próspero. Ele tinha visão e planejamento. Você tem visão? Anotou isso aí, ó? Diligência, trabalho duro. Trabalhar muito, irmão, só prospera quem trabalha muito. Me dá um nó na cabeça eu ver uma pessoa acordar 10 horas da manhã. Me dá nos nervos. Pode ser dona de casa. Só prospera quem trabalha. Não tem outra maneira de tem, igual aquele menino estava dizendo aqui. Eu escutei o testemunho dele, ele me contou esse final de semana. Agiotagem, muita coisa errada que ele fazia. Mas o trabalho, a Bíblia diz que um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, assim é o preguiçoso. Agora, quem trabalha, e eu vou dizer, minha mãe acordava 4:30 da manhã, porque ela queria prosperar na fazenda. Ela acordava 4:30 da manhã para fazer bolo, pão de queijo, suco, vitamina, para colocar na porta da casa dela, para vender por R$1. 50 centavos o pão de queijo, 50 centavos o copo de suco. Para ela ter o dinheiro para comprar os milho das galinhas. 4:30 da manhã. Eu vivi isso. 6 horas eu estava na porta vendendo leite. 6 horas da manhã. Ela me acordava 5:30. Vai lá para a porta vender o leite. E eu que ajudava vendendo leite. Aí você vê uma prosperidade na vida da pessoa, você acha que aquilo caiu do céu. É como as pessoas imaginam. Que cai do céu. Não cai do céu, é trabalho. Toda pessoa que trabalha prospera. E hoje minha mãe está lá na fazenda dela, próspera, abençoada, mas foi muito trabalho. Até hoje ela acorda cedo. Muito trabalho. Então não tem esse negócio da gente. E hoje nós estamos vivendo uma geração de gente preguiçosa. Tá? Que entra no trabalho 8 horas e ainda chega atrasado. Quando dá, é para sair 5 horas, mas quando dá 4:30 já arrumou as coisas para sair. Fica só esperando dar 5 horas. É verdade ou não é? Gente, na América, nos Estados Unidos, os Estados Unidos é próspero porque lá o povo trabalha. A hora lá é importante.
E lá trabalha desde pequeno. É ou não é, Gleice? A Gleice mora em Chicago, uma cidade belíssima. Mas trabalha muito lá, para se manter. Porque lá a hora é valiosa. E por isso que a nação é próspera. Por isso que o povo lá tem dinheiro. O governo já não taxa tanto quanto no Brasil. Mas o povo lá, quem trabalha, come. Quem não trabalha, não come. Lá é assim. Entendeu? Quem trabalha lá come. Quem não trabalha, não come. Eles não dão nada para ninguém lá. Se você for para a casa de um americano, ele te recebe 2 dias, depois ele te pergunta: dólar, pagar, estadia. Você tem que trabalhar. Entendeu? Porque lá é da lei do que trabalha. Então, se nós trabalhamos, temos visão e planejamento. Tá, anota aí no projeto de vida de vocês. Qual é a visão que vocês têm para esse ano financeira? E como vocês vão adquirir isso? Coloca aí, visão e planejamento. Jacó tinha uma visão para o seu futuro e planejou alcançá-la, mesmo quando as coisas não saíram como ele esperava. Entendeu? Mesmo quando ele foi enrolado, ele não perdeu a visão. Qual é a visão? É a sua casa própria? Comece a trabalhar para isso. Comece a guardar para isso. Amém? Qual é a visão que você tem? Qual é o planejamento que você fez? Como eu vou adquirir? Como eu vou pegar o meu recurso? Como eu vou multiplicar esse recurso? Aquilo que eu ganho, eu preciso... Aqui na igreja, eu sou chata às vezes. Esses dias a gente estava organizando alguns eventos, aí o pessoal do evento fica: bispa, tanto para decoração. Eu, tanto não, é tanto. Bispo, mas não dá, vamos trabalhar com isso aqui. Porque a gente precisa ter um controle. Você entende? Precisamos ser planejados. Às vezes você vai para o supermercado, irmãos, e não estou dizendo a gente tem que viver cada fase da nossa vida. Cada fase. Às vezes você vai para o supermercado, você não tem tanto dinheiro e quer comer um filé. Não dá. Deixa para comer o filé quando você puder, para você não se endividar. Como frango, eu estou cansado de comer frango. Comi por muitos anos, é tanto que eu não gosto de frango. Quase criei asa na época da luta. Na época que tinha que ir para o supermercado e o bispo, será se vai dar? Eu digo, vai. E dava certinho. Vocês estão entendendo? Na época da escassez, viva essa época. Viva o controle. Viva aquilo que você pode viver. Não queira viver a vida do outro. Não queira viver o que o outro vive. Viva aquilo que você pode viver. O mal das pessoas é querer viver a vida do outro. O outro pode, você não pode. E seja feliz com o que você pode, até você chegar lá. Amém? Até você alcançar a prosperidade. Então, resiliência e persistência. Outra coisa que você precisa ter, que cabe dentro disso aqui. Na época que Deus nos trouxe para o deserto, eu ia nas lojas, as lojas na minha cidade, eu só ligava. Chegava as sacolas em casa para mim, para os meus filhos, de roupa para me escolher, porque as lojas, quando sabem que você tem dinheiro, elas fazem questão de ligar para você. Dona Hilda, chegou aqui, vou mandar a coleção inteira para a senhora escolher. Era assim. É assim. Mas quando Deus nos trouxe para o deserto, aí era lá no Beco da Poeira, R$100 para comprar o que podia. E tudo bem. Entendeu? E tudo bem. Tudo bem. Era ganhar uma roupa de presente e estar feliz. Amém? Porque nós precisamos saber que existem os desertos. E não vamos ficar tristes, não vamos murmurar, porque nós vamos prosperar. Amém? Então a resiliência e a persistência precisa estar dentro de você. Quantos empresários não quebraram, não faliram, mas permaneceram?
continuaram e hoje estão aí bem-sucedidos. Então coloque aí resiliência e persistência para prosperar. É no emprego que Deus te deu, até Deus te tirar e colocar no melhor. Seja, mas meu chefe está me perseguindo, mas minha colega está me perseguindo. Ora por eles, entrega eles para Jesus, mas persista lá, porque foi lá que Deus te colocou, foi a porta que Ele abriu. Você só sai de lá quando Deus te tirar, amém? Para um lugar melhor. Confiança em Deus. Jacó confiou em Deus e buscou sua bênção, mesmo quando não entendia o que estava acontecendo. Coloca a mão na sua cabeça e diga: eu sou abençoado, eu sou próspero, a minha vida financeira é estabelecida no céu. Amém? É Deus que nos prospera. Está aqui uma Maria, é uma mulher próspera, cria 2 netas com a aposentadoria dela, mas a casa dela tem tudo. Tem internet, tem Wi-Fi, tem computador. As netas para estudar, avó, quero um computador, ela vai lá e compra. Como é que a pessoa vive com um salário? Se sustenta as netas. Prosperidade. A casa toda pronta, casa própria, toda terminada, forrada. Prosperidade. Entende? Prosperidade. Então, o que eu quero dizer para você isso? A irmã Maria confia em Deus. Amém? Ela não perde um culto, ela está aqui, entrega o dízimo, entrega a oferta dela, participa de todos os eventos da igreja pagando. Nunca me pediu um desconto. Bispa, eu não tenho agora, mas eu vou pagar o evento. Ela paga todos os eventos da igreja. O que é isso? Prosperidade. Amém? Quando ela não paga, alguém chega: Irmã Maria, eu vou pagar o seu. Mas ela paga quando ninguém paga. Isso. Entendeu? Então às vezes ela recebe a bênção, mas isso também é prosperidade. Quando alguém lhe abençoa: bispa, mas a senhora poderia não cobrar da irmã Maria. Eu não cobro. Ela que faz questão. Não, bispa, eu quero. Entende? Eu quero. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você? Que a prosperidade está na nossa vida. Jacó se tornou pai de 12 filhos, que se tornaram 12 tribos de Israel. Ele também se tornou um homem rico e influente. Seu legado de prosperidade foi passado para os seus descendentes. A história de Jacó nos mostra que a prosperidade não é apenas sobre riqueza material. Eu estou falando de prosperidade, mas não é apenas sobre riqueza material, mas também sobre ter uma família, uma comunidade e uma relação com Deus. A prosperidade não é só financeira, gente. Essa é a menor. A maior prosperidade é estar na igreja, ter uma família e servir ao Senhor. É você ter um lar, é você viver em comunidade, é você ter amigos. Amém? É você ter paz na sua casa. A família é a nossa maior riqueza, o nosso maior bem, a nossa maior prosperidade. Se a nossa família está bem, se os nossos filhos estão bem, nós estamos muito bem. Você entende? Então Jacó nos ensina não só sobre a prosperidade financeira, mas sobre ter uma família e viver uma comunidade e um relacionamento com Deus. Outro exemplo incrível de prosperidade, é que eu falei de Jacó. Então eu desconstruí na sua mente que você não vai prosperar porque você já está de idade avançada, porque você já não tem mais tanto tempo para trabalhar, porque você tem dívida. Desconstruir isso. Jacó conseguiu prosperar, porque foi diligente e teve planejamento e foco. Olha, gente, o que é planejamento? Eu esqueci de falar de Jacó. Quando o sogro dele dizia que ele ia ter as listradas, as ovelhas listradas, os animais listrados, Jacó orou. Deus deu para ele uma estratégia. Ele pegava umas varas,
e cortava elas de formas listradas e colocava as ovelhas para pastar, olhando para aquelas listras. E nascia ovelhinhas listradas. Olha aí a estratégia. Diga: Deus, me dá estratégia para prosperar. Deus dá, irmãos. Deus dá. Peça a Deus que Ele dá. Quando eu me casei com meu esposo, nós dois, assim, a gente combina muito nessa questão da prosperidade. Ele trabalhava de um lado, trabalhava do outro, e a gente sempre pensou no futuro. E paralelo ao trabalho, eu disse: amor, eu vou montar um negócio. Aí montei um negócio e orava: Senhor, que negócio eu vou montar, que negócio? Aí Deus me deu a direção: monta um negócio, monta uma loja, assim, assim. Aí eu montei do lado da concorrente, da maior loja que tinha na cidade, eu montei uma bem pequenininha. E aí o Espírito Santo disse assim: aonde que ela compra? Eu digo: eu não sei, Espírito Santo, onde é que ela compra? Aí o Espírito Santo disse: eu vou te dizer. Eu digo: onde é que ela compra? Ela compra em São Paulo. Ah, então eu vou comprar em São Paulo. Aí comecei a viajar para São Paulo. Aí o Espírito Santo disse: mas não é aqui que tu vai comprar, aqui embaixo. Olha para cima. Aí eu olhei para cima. Lá em cima estão os distribuidores das lojas aqui embaixo. Sobe. Aí eu subi. Aí eu comecei a comprar onde? Nos distribuidores. E a mulher, a vida toda grande, comprava lá embaixo. Quando eu coloquei a minha loja do lado dela, com o meu preço menor do que o dela, quem foi que vendeu? Essa mulher foi para a porta da minha loja me desafiar. Dizer que eu estava vendendo as coisas baratas demais. Você está entendendo? O Espírito Santo vai te dar estratégia para prosperar. Amém? Diga: Espírito Santo, me dá estratégia para prosperar. Eu rejeito toda miséria, toda escassez da minha vida. Eu conquistarei o financeiro. O Senhor tem uma promessa para mim. Amém? O Senhor tem uma promessa e Ele vai te dar a estratégia. A outra pessoa incrível que nos ensina, esse já nos ensina a administrar. Quem é? José. Agora é José. José se tornou um grande administrador. A prosperidade financeira de José. Ele, mesmo na prisão, ele foi um grande líder. Ele, mesmo na casa de Potifar, como escravo, ele fez Potifar prosperar. Por 2 motivos. Primeiro, porque a bênção repousa sobre nós. Nós somos prósperos. Nós somos descendência de Israel, o povo mais próspero da terra. Nós estamos enxertados na videira. Diga: prosperidade anda comigo. É verdade, a prosperidade anda conosco. Aonde você colocar a planta do seu pé é seu, e aquilo que você tocar vai ser próspero. Amém? Então já está conosco. Desconstrua da sua mente que você não é próspero. Você já é próspero, está debaixo dessa bênção. Então José, ele implementou uma política de gestão financeira sábia, armazenando grãos durante os anos de abundância para os anos de fome. Quando a fome chegou, o Egito estava preparado e José vendeu grãos para as nações vizinhas, tornando-se rico e poderoso. Então, a gente falou que José, ele prosperou o Egito. Ele prosperou o Egito. Por quê? Porque Deus deu a ele uma estratégia. Diga: Deus, me dá uma estratégia. Mas para Deus te dar uma estratégia, você vai precisar confiar todas as circunstâncias da sua vida na mão dele. Todas. Todas. Você vai precisar confiar todas as circunstâncias da sua vida na mão dele.
Mesmo que quando tudo parece que está fora de controle. Mesmo quando tudo parece que as portas estão fechadas. Você vai precisar confiar, dizer: Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que não vai faltar o pão sobre a minha mesa. Eu sei que não vai faltar a roupa para me vestir. Mas eu vou confiar, eu vou guardar. E o Senhor vai me sustentar. Amém? O Senhor vai me sustentar. Então, a primeira coisa que José nos ensina é confiança em Deus. E a outra coisa que ele nos ensina é o trabalho duro com diligência. A mesma coisa de Jacó. Ele foi diligente. E a terceira coisa, uma gestão financeira sábia, que exige o quê? Planejamento. Está lá no nosso projeto de vida. E eu quero que você vai fazer esse planejamento. Gente, eu tenho o meu planejamento financeiro. Eu tenho o meu planejamento. Mesmo todas as vezes que era pouco, eu já sabia o que eu ia precisar aquela semana. E eu já me organizava para fazer aquilo que eu tinha. Você entende? Hoje, por exemplo, eu tenho a clínica, psicologia. Eu sento todo final de semana, vejo quantos pacientes eu tenho. Aqueles que eu beneficio, que eu atendo gratuitamente. Que isso é algo que Deus colocou no meu coração. Eu tenho meus clientes que eu abençoo. Meus pacientes que Deus diz não cobra. E tenho aqueles pacientes que eu sei que Deus me permite cobrar. Então eu tenho o meu planejamento financeiro ali. Do que entra, do que eu preciso e do que eu vou guardar. E do que eu vou investir no reino de Deus. Amém? Aquilo que eu tenho as minhas ofertas. Que eu abençoo a igreja, abençoo algum irmão, né, de fora que precisa. Eu tenho o meu planejamento financeiro. Então, quando você tem o seu planejamento financeiro, você não vai faltar, porque você está investindo no reino. Porque quando você faz uma oferta na igreja, quando você oferta numa necessidade de um irmão aqui, igual a irmã Maria falou, que alguém ofertou nela, né? Na vida dela, você ali está investindo. É o maior investimento que você pode fazer na vida. É a generosidade. A generosidade é quem faz também nós prosperarmos. Não existe prosperidade para quem não é generoso. Para quê? Só para se enriquecer? Não, o nosso dinheiro também é para investir em pessoas, no reino, em vidas. Então, José, ele nos ensina isso, essa diligência do guardar, que abençoou todo um povo, toda uma nação e impediu uma mortandade. Com generosidade, ele também abençoou os povos da terra, porque era o único lugar que tinha comida por causa do planejamento de José. E eu creio que ele foi justo na hora de vender aquele alimento. Ele não foi uma pessoa má. Mas ele ganhou, mas eu creio que ele ganhou com generosidade. Eu creio que ele ganhou abençoando aquele povo. Então, uma coisa que não pode ter dentro de nós se chama avareza. Precisamos ter uma gestão financeira sábia. José planejou e se preparou para um futuro, armazenando grãos e gerenciando os recursos do Egito de forma sábia. Entender de onde vem e para onde vai o seu dinheiro e criar um orçamento, controlar gastos e ter metas claras. Amém? Ter metas claras, nada mirabolante. Eu quero comprar, fala aí, um carro bem caro. Um Porsche, tentei lembrar. Eu quero comprar um Porsche. Irmão, mas não tem dinheiro para comprar nem um Fiat Uno. Trabalha primeiro pelo Fiat Uno, uma meta clara, alcançável. Né? Uma meta clara, alcançável. Aí você vai, compra-se, né? Aí vai subindo até você chegar no poste. A gente precisa ser pé no chão.
Faz parte do planejamento. E degrau por degrau. Amém? E aonde o pé alcança. Então, ter uma gestão financeira sábia, planejada. É importante permitir viver dentro das suas possibilidades e identificar onde cortar as despesas. Tem hora que tem que cortar a despesa. Manazilene sabe que tem hora que a gente compra o sabão mais barato, o arroz mais barato, o feijão mais barato, porque está cortando despesas. Não dá para comer só o pai João a vida toda, né? Que é mais caro. Tio João, sei lá, o arroz. Tem hora que tem que baixar. Eu preciso entender que tem hora que eu tenho que cortar despesas. E foi o que José fez no Egito. Ele chamou, ele guardou e disse: olha, nós só vamos poder comer tanto. Rei, não vai poder esbanjar, não vai poder ter festa nesse período, porque é um tempo de escassez. É um tempo de escassez. É um tempo de guardar. Integridade e honra. José manteve sua integridade e honra, mesmo quando foi tentado a fazer o contrário. Mas o que eu quero chamar para você, em tudo isso, eu pedi ajuda aqui. O que a Bíblia fala sobre a generosidade? Em tudo isso, eu guardar, eu economizar, eu saber que na adversidade, mesmo que eu esteja no negativo, como Jacó, eu vou prosperar. Uma coisa muito importante que nós precisamos aprender é ser pessoas justas. Coloca para mim, Deuteronômio 16, 20. O nosso ganho precisa ser um ganho justo. Amém? Precisa ser um ganho justo. Deuteronômio 16, 20. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuam em herança a terra que o Senhor Deus te dá. Buscai única e exclusivamente o justo direito, a fim de que vivas e herdes plenamente a terra que o Senhor teu Deus te concede. Sabe? Quem vai prosperar é aquela pessoa justa, com seu ganho justo. Toda pessoa que enriquece injustamente, ela perde tudo. Toda pessoa que enriquece por suborno, com ganhos ilícitos, ela perde tudo. Está na Bíblia a palavra tzedaka, que é do hebraico, que significa justiça, integridade, em vez de caridade e generosidade. É uma obrigação moral de fazer o que é certo, justo, compassivo, personificando o coração de Deus. Dar ao necessitado é um requisito para viver uma retidão e uma demonstração da fé, que se transforma em ação, amor expressos por meio da justiça. Então, em tudo isso, envolva a generosidade e a justiça. Que sejamos generosos. Amém? E generosidade chama justiça. Eu posso dar meu dízimo, eu posso dar minha oferta, mas sou uma pessoa ruim, avarenta. Eu não sou generosa, eu não ajudo ninguém. Eu não... Está no meio do caminho. Está no meio do caminho. Viver em retidão envolve viver com justiça e imparcialidade. Vida reta envolve agir com justiça e imparcialidade. Cuidar dos vulneráveis. Isaías 1,17. Nós precisamos. Então, quando você ajuda alguém, quando você cuida de alguém, quando você pega seu carro, dá carona para alguém que precisa. O que eu acho mais lindo aqui na igreja, gente, é a comunhão. Porque às vezes alguém não tem, mas ele vai para a comunhão porque alguém lá vai pagar para ele. E eu acho muito legal isso porque eu já fiz muito isso. E faço ainda. Às vezes a gente ia bem aqui para uma esfirra, e tinha aqui perto da igreja, a esfirra da Neide, eu acho que era. Eu não era fã de comer massa, pizza, essas coisas assim. Mas eu ia para lá, porque lá era R$2 a esfirra, R$1,50.
E eu tinha 10 reais. Eu tinha que comprar para mim, comprar às vezes para o Yuri, comprar para os meninos que iam, porque eles não tinham. E às vezes eu e o bispo deixava de comer. Aí, não, a gente não quer não, mas a gente não queria porque não tinha dinheiro para comprar o nosso. Porque a gente tinha que pagar para os meninos. Isso é generosidade. Você está entendendo? Nós precisamos ser generosos. Aí está em Isaías 1,17. Coloca para mim, para a gente encerrar essa palavra. Ela é muito grande. Eu ia falar ainda sobre mordomia. É porque é um estudo mesmo, você falar de prosperidade. É um estudo, ó. Aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrigi o opressor, lutai pelos direitos do órfão, defendei as causas das viúvas. Coloca o 18. Então sim, vinde, arrazoemos, diz Yahvé, ainda que os vossos pecados sejam como escarlates, eles se tornarão alvos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Quando nós usamos de generosidade, de justiça e de bondade, olha aí, até os nossos pecados são perdoados. Amém? O tanto que a generosidade é importante, o tanto que ser justo, fazer justiça é importante. Prosperar não fala apenas de dinheiro. Prosperar fala de uma vida de integridade com Deus. Porque todo íntegro prospera. Fala de uma vida de santidade com Deus. Porque toda pessoa que tem uma vida de justiça, integridade, santidade com Deus, ele prospera. Porque Deus sabe que ele vai abençoar. Um dos povos mais prósperos no mundo chama-se judeus. Por quê? Porque eles são generosos. Se vocês não sabem, eles têm um dia no ano só para fazer doações, só para dar para as pessoas. Amém? Então eu quero fechar essa palavra dizendo para você que Noé foi um homem que investiu todo o seu recurso no reino de Deus, construindo uma arca, e foi o homem mais próspero de toda a humanidade. Por que, bispo, que ele foi o homem mais próspero de toda a humanidade? Porque quando Noé desembarcou na terra, ele era o dono de tudo que existia. Ele investiu do bolso dele para construir uma arca. E quando ele desembarcou na terra, tudo pertencia a Noé. Tudo era dele. O que eu quero dizer para você? Não tenha medo de investir. Porque maior é a prosperidade que Deus tem para a sua vida. Amém? Maior é a prosperidade que Deus tem para a sua vida. E dar é o dom de adquirir riquezas. Quando nós damos, nós estamos adquirindo riqueza. Então, o maior no reino de Deus, o maior deles é o reino de Deus. Somos empreendedores do céu. Estamos investindo no reino de Deus. Não em bolsas ou mercado financeiro. Somos investidores do reino eterno. Quando devolvemos nossos dízimos, estamos santificando nossa renda. Quando ofertamos, estamos investindo para uma grande colheita. Em resumo, você precisa saber planejar, guardar, proteger e multiplicar seu dinheiro para construir uma vida financeira saudável e próspera. E essa oferta que nós fazemos no início do ano, todo ano nós fazemos, eu já fico aguardando essa oferta. É para uma provisão. Nós ofertamos no culto da virada, e tem pessoas que ofertam no dia a dia, para a provisão de 2026. É isso que Israel faz quando ele apresenta seu sacrifício ao Senhor, suas ofertas, para que haja colheita no ano que se inicia. Eu lembro que quando a gente começou a fazer as ofertas, era R$12. Eu pegava o envelope e eu sempre ofertei. Eu dava um envelope para mim, um envelope para o Gessé, um envelope para o bispo, um envelope para mim. R$12. Era que a gente podia ofertar. Mas eu colocava na mãozinha deles. Coloca lá os R$12. Depois, nós aumentamos para 144. Aí todo mês eu separava. Não, todo mundo 144.
Mas eu não tinha os 144, mas todo mês eu colocava 12, 12, até completar os 144. Depois foi 365, e eu sempre colocava para os 5. E a gente ia ofertando, ofertando. Hoje, para a glória de Deus, cada um faz sua oferta. Já não é mais a mamãe. Cada um já pega o seu envelope e já faz a sua oferta. Aí o bispo já faz a dele, eu já faço a minha, né? Quem imaginou? Os 5. Mas eu quero dizer assim, o nível de prosperidade que eles foram ensinados, que eu não deixei de fazer. Então não deixe de fazer pelos seus filhos. Eles são pequenos, pega um envelopezinho, põe R$12 e põe eles para entregar no altar. Eles também precisam ter a prosperidade. Então esse é um momento profético. Eu creio muito, né? Eu fiquei no culto da virada. Bispo, fala logo da oferta, que eu quero fazer minha oferta, que eu já juntei minha oferta. Eu quero mandar o meu Pix. Porque eu sei que há uma bênção. Eu sei que há uma prosperidade. Então eu não tenho medo, eu confio no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor e negativar o que Satanás fala na nossa mente. Ele não quer que você prospere. Ele não quer, sabe por quê? Porque quando você prospera, a igreja prospera, a obra cresce e o reino avança. Amém? Então eu quero que você fique de pé, nós vamos orar. Fazer esse momento, se você ainda não fez a sua oferta de R$12, aquilo que você pode fazer, você pode ofertar agora, mas não deixe. Se é R$12, é o que você tem, faça. Deus, Ele quer que você não perca essa unção. Ele não quer que você perca esse momento de prosperidade. Então você anotou aí, diligência, seja diligente, permaneça, mantenha o foco, tenha visão e planejamento. Planeje como é que você quer alcançar. Quais são os passos que você precisa fazer? Os negócios que você precisa fazer? Outra coisa que eu quero abrir seus olhos. Trate bem os seus clientes. Cative-os. Ser empresário quer prosperar, mas trata mal os seus clientes. Como é que você vai prosperar? Você trabalha de empregado, quer uma promoção, mas é um cavalo com seu chefe. Como é que você vai prosperar? Seja sábio, se planeje, seja íntegro, seja manso, leve a sua empresa a prosperar. O apóstolo Valdemir fala que ele começou a trabalhar, ele ganhava, o salário mínimo era R$500 para sustentar a esposa e os 2 filhos. Mas ele foi trabalhar. E ficou trabalhando fiel com aquele patrão. E aquele patrão foi promovendo. Por último, o patrão chamou ele para ser sócio da empresa. Por causa da integridade, da fidelidade e da prosperidade que ele trouxe para aquela empresa. Então, a prosperidade anda com você. A prosperidade está na sua vida. Então, pratique os princípios dela. Pratique os princípios dela. E nós viveremos em todas as áreas. Não é só financeira, mas é na saúde, é na família e no financeiro. É em todas as áreas da nossa vida.